Pessoal, o assunto hoje desse nosso encontro, nosso estudo, né, é sobre a hermenêutica da lei processual penal, tá? Hermenêutica é a mesma coisa que interpretação, né, da lei processual penal e também penal, né? Vários são os métodos, né, possíveis para buscar o significado do texto legal, ou seja, da sua interpretação. A utilização de um ou outro desses métodos depende da natureza da dúvida que se coloca em relação à norma, ao dispositivo legal. Bom, a doutrina costuma dividir as formas de interpretação seguinte modo. Primeiro, quanto à origem, né? Nascimento, quanto ao modo, a maneira e quanto ao resultado, né? Bom, vamos falar agora então da interpretação quanto à origem. Interpretação hermenêutica, mesma coisa, tá? Então, quanto à origem, diz respeito ao responsável pela interpretação, que pode ser autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Só em falar dessa, verbalizar aqui, doutrinária, a gente já imagina doutrinador, jurisprudencial, a gente já imagina o que? Tribunais, decisões reiteradas, né? Jurisprudência. Enfim, então vamos começar quanto à origem autêntica, quando diz respeito ao responsável pela sua interpretação. A autêntica, dada pela própria lei, que em algum de seus dispositivos legais, né, esclarece o significado de outros. Por exemplo, claro, o artigo 4º e 5º do artigo 150 do Código Penal, né, que definem a extensão do conceito de casa para os crimes de violação de domicílio. O parágrafo 4º do artigo 180 do mesmo Código, que esclarece que o crime de receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa. Muitas vezes na exposição dos motivos da lei que se encontram as explicações do legislador quanto à finalidade para a qual certo dispositivo foi proposto e aprovado. Bom, no sentido do responsável pela interpretação, no quesito doutrinária, né? Interpretação feita pelos estudiosos, professores e autores de obras de direito, né? Alguns ainda chamam de cientistas jurídicos, como eu já li por aí, né? Doutrinador, cientista político, né? Cientista jurídico, desculpa, por meio de seus livros, artigos jurídicos, palestras, conferências, né? E a jurisprudencial, estamos ainda no âmbito quanto à origem da interpretação. Jurisprudencial, interpretação realizada pelos tribunais e juízes em seus julgamentos, em suas decisões, em suas sentenças. Sobressaem-se, nesse aspecto, os julgados dos tribunais superiores, STF e STJ, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, responsáveis pela interpretação final dos dispositivos constitucionais e da legislação em geral, infraconstitucional. Com o avanço da tecnologia e a facilidade de acesso à internet, ganharam maior importância em face da rapidez com que se pode conhecer o inteiro teor desses julgados, que no passado levavam meses ou anos para chegar aos compêndios de jurisprudência. Bom, vamos ler agora interpretação quanto ao modo, né? Hermenêutica quanto ao modo, diz respeito ao aspecto considerado pelo intérprete, aquele que está lendo, né? Na busca do real significado da norma. Bom, pode ser quanto ao modo, né? O aspecto modo gramatical, teleológica, histórica e sistemática. Bom, aspecto gramatical quanto ao modo leva em conta o sentido literal das palavras contida no texto legal, ou seja, ipsiliteri, né? Brocardio aí, latim. No crime de homicídio privilegiado, por exemplo, diz o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que o juiz pode, né? Pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3 se o crime for praticado por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A palavra pode, contida no texto legal, faculta ao juiz escolher o índice de redução entre 1/6 e 1/3, mas não lhe confere a possibilidade de reconhecer ou afastar o privilégio, pois isso constitui prerrogativa exclusiva dos jurados dos crimes dolosos contra a vida. Bom, hermenêutica, quanto ao modo, o segundo aspecto é a teleológica, ou teleológico, né, melhor dizendo. Busca descobrir o significado da norma mediante análise dos fins, ou seja, finalidade a que se destina o dispositivo. O aspecto histórico avalia os debates que envolveram a aprovação da norma e os motivos que levaram à apresentação do projeto que nela culminou. A exposição de motivos dos códigos e das leis é muitas vezes esclarecedora quanto a este aspecto. E, finalizando quanto ao modo, o aspecto sistemático busca o significado da norma por sua integração com os demais dispositivos de uma mesma lei ou com o sistema jurídico como um todo. Ou seja, leve em consideração o aspecto total, né, do ordenamento jurídico como um todo, né? Bom, hermenêutica quanto ao resultado. Hermenêutica ou interpretação é a mesma coisa. Quanto ao resultado. Essa classificação diz respeito ao alcance, à abrangência dada pelo intérprete, aquele que está lendo, né, a lei penal, a lei processual penal, ao dispositivo fruto da controvérsia. E quanto ao resultado, o aspecto é declarativo, restritivo e extensivo. Aspecto declarativo, o intérprete, aquele que vai ler, né, a norma penal ou processual penal, vai concluir que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador pretendia regulamentar. Ou seja, ela declara, está declarando ali. O intérprete conclui que a letra da lei, né, o que está escrito ipsis literi, corresponde exatamente àquilo que o legislador pretendia regulamentar quando fez a lei. Bom, restritiva, quanto ao resultado ainda, restritiva. A conclusão a que se chega é de que o texto da lei abrangeu mais do que o legislador queria, de modo que o intérprete reduz o seu alcance no caso fático, no caso concreto. IPC, importante, aquele que estuda de uma maneira superficial, dá só uma lidinha, não vai entender. Quanto ao resultado, diz respeito ao quê? Ao alcance. Então tem lá o aspecto declarativo, já falei, aspecto restritivo, que eu quero que vocês coloquem aí, IPC, caveira e extensivo. Por quê? Porque aqui você vai falar assim, restrito é no sentido de que o legislador se restringiu a um assunto. Não, aqui não. A abrangência é maior do que o legislador queria dizer, ou seja, uma oposição. Você não vai aqui, você não pode entender que restrito é no sentido de reduziu. Aqui não. Abrangeu, o legislador abrangeu mais do que ele queria. E extensivo é o inverso. Atenção. Tanto é que eu vou falar agora. Quanto ao resultado, o aspecto extensivo. O intérprete conclui, aquele que está lendo a lei penal, a lei processual penal, que o legislador adotou redação cujo alcance fica aquém do que da sua real intenção, e por isso a interpretação será no sentido de que a regra seja também aplicada a outras situações que guardem semelhança. De novo, aspecto extensivo quanto ao resultado. O intérprete conclui que o legislador adotou redação cujo alcance fica aquém, fica abaixo de sua real intenção. Por isso, a interpretação será no sentido de que a regra seja também aplicada a outras situações que guardem semelhança. Artigo 260 do Código de Processo Penal é um exemplo claro disso, de interpretação hermenêutica extensiva. O artigo 260, diz que se o acusado não atender à notificação para o interrogatório, a autoridade poderá determinar a sua condução coercitiva. Embora a lei se refira apenas ao acusado, admite-se por interpretação extensiva que seja também determinada a condução coercitiva do indiciado durante o inquérito policial. Ou seja,
acusado, e agora ele fala sobre o indiciado. Indiciado durante o inquérito policial. O inquérito policial é a fase pré-processual, é a primeira fase, onde a autoridade policial, o delegado, busca autoria e materialidade. Ok? Tanto é que é uma fase administrativa / executiva. Não atua ainda o Poder Judiciário, né? E o que é mais importante, na fase do inquérito policial, ou essa fase pré-processual, não existe contraditório nem para a defesa. Ok? Então, ele também pode, por interpretação extensiva, o indiciado também pode ser conduzido coercitivamente. Então, fica claro, indiciado, inquérito policial, né? A pessoa só tem o título de réu quando o juiz aceita a ação penal privada ou ação penal pública, né? Já entrando no processo penal. Quando ele aceita a denúncia, passou pelo crivo do artigo 395, né? Que rejeição preliminar, e artigo 396-A e 397, absorção sumária, passou por esses dois crivos, o juiz aí sim vai receber a ação penal privada ou ação penal pública. Tá? Observação: a utilização de um dos métodos interpretativos não exclui os demais, sendo comum que vários deles sejam levados em conta para se chegar à interpretação ideal, a hermenêutica que se busca, né, o real entendimento ideal do dispositivo controvertido. O caso que será a seguir analisado como exemplo explica a situação. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3096, decidiu que o artigo 94 do Estatuto do Idoso determina tão somente a adoção do rito sumaríssimo aos crimes contra pessoas idosas, previsto no Estatuto, que tenham pena máxima igual ou inferior a 4 anos e superior a 2, não sendo aplicáveis a tais crimes as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95, como, por exemplo, a transação penal, né? Vai lá assinar o termo circunstancial de ocorrência, chamado como TCO, transação penal. O artigo 94 do Estatuto do Idoso, Lei 10.751, 2003, tem a seguinte redação, abre aspas, aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de setembro de 95 e, subsidiariamente, de uma maneira residual ou superveniente, no que couber as do Código Penal e do Código Processual Penal. Fecha aspas. A controvérsia se estabeleceu porque referido dispositivo determina a aplicação do procedimento da Lei 9.099, de 95, aos crimes contra idosos, com pena até 4 anos, havendo quem entendesse que, em razão disso, todos os dispositivos de referida lei deveriam ser aplicados aos crimes contra idosos, embora a Lei 9.099 de 95 só preveja sua aplicação pontual a crimes que têm pena máxima de 2 anos. A decisão do Supremo, entretanto, impediu que tal interpretação prevalecesse. Vejamos então os métodos interpretativos que dão suporte à decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando a Lei 9.099 de 95. Claramente divide o rito, que trata das infrações de menor potencial ofensivo em duas partes. A fase preliminar, em que estão previstas medidas despenalizadoras, seção 2, artigo 69 a 76, e a do procedimento sumaríssimo, rápido, seção 3, artigo 77 a 83. Letra A. Ao declarar que somente o rito sumaríssimo incide nos crimes contra idosos que tenham pena superior a 2 anos e não superior a 4, o Supremo aplicou a interpretação gramatical, já que o Estatuto do Idoso só determina a aplicação do procedimento da Lei 9.099 de 95 a tais crimes. Letra B. A interpretação, embora pareça restritiva, é, em verdade, declarativa, pois o Supremo não entendeu que a letra da lei corresponde exatamente ao que o legislador pretendeu. Letra C, no que se refere aos fins, a finalidade a que a lei se destina, em interpretação teleológica, pode-se dizer que a interpretação do legislador, ou melhor, a intenção do legislador, era tornar mais célere o procedimento judicial, tendo em
vista a especial condição do idoso, adotando, por isso, o procedimento sumaríssimo, o mais rápido possível. Em hipótese alguma, a intenção seria de permitir que medidas despenalizadoras tivessem maior alcance, justamente quando cometidos crimes de maior gravidade contra referidas pessoas a quem a lei pretendeu conferir maior proteção, inclusive com a agravação das penas dos tipos penais. Letra D, considerando que o artigo 71 do Estatuto prevê que é assegurada prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte ou interveniente pessoa idosa. A interpretação teve também caráter sistemático, no sentido de que outros dispositivos do mesmo Estatuto deixam claro que a intenção legislativa era apenas a de tornar mais célere o procedimento e nunca a beneficiar os infratores. Bom, vamos fazer aqui um resumão, né, do que foi tratado. Beleza? Interpretação da lei. Quanto à origem, pode ser autêntica, doutrinária, jurisprudencial. Quanto ao modo, gramatical, teológica e histórica. Quanto ao resultado, declarativa, restritiva ou extensiva. Para fechar, vou falar sobre a interpretação analógica e extensiva, né, que sempre dá uma dúvida. Eu cheguei até a falar em algumas aulas já disponíveis no nosso canal, né? A interpretação analógica e extensiva estabelece o artigo 3º do Código que a lei processual admite interpretação extensiva e analógica. Tá aqui, ó. Tô lendo aqui em loco, artigo 3º do Código de Processo Penal. A lei processual admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Tá? A interpretação extensiva dá-se quando o texto legal diz menos do que pretendia o legislador, de modo que o intérprete, aquele que está lendo a lei penal ou processual penal, estende o alcance do dispositivo a esta hipótese, não mencionada expressamente, né? O Código de Processo Penal não menciona a possibilidade de interpretação restritiva ou meramente declarativa, na medida em que é supérflua tal menção por ser óbvia a possibilidade. A interpretação analógica, que também vem expressa no artigo 3º, né, do Código de Processo Penal, por sua vez, mostra-se possível quando, dentro do próprio texto legal, após uma sequência casuística, o legislador se vale de uma fórmula genérica que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriores. É o que fica claro como exemplo o artigo 80 do Código de Processo Penal, né, que ele diz o seguinte: o juiz pode determinar a separação de processos quando as infrações forem cometidas em tempo e local diversos, para não prolongar a prisão de um dos acusados, pelo excessivo número de réus ou por outro motivo relevante. Esta parte final do dispositivo permite ao juiz a interpretação analógica. Ok? Ficamos por aqui, encerrando o assunto sobre interpretação ou hermenêutica da lei penal e processual penal, que é importante. Tanto é que está aqui, ó, artigo 3º, uma prova cabal sobre isso, né? O artigo 3º, lei processual admite, né, a interpretação extensiva e analógica, é bem claro. Ok? Um abraço, até o próximo.